Beleza, gente, vamos começar aqui. Essa vai ser a primeira aula de fato, assim, do conteúdo. A primeira aula foi a aula introdutória, por isso que eu chamei ela de aula zero. Então essa vai ser a que eu vou chamar de aula um. E aí, hoje a gente vai começar pelo capítulo 2 do Halliday. O assunto de hoje é movimento em uma dimensão. Então, o nosso assunto de hoje é movimento em uma dimensão. Ou 1D. Esse D aqui quer dizer que é dimensão, tá? Igual que se fala 3D, 3D são três dimensões. Então esse é o objetivo na nossa aula de hoje. Lembra que a gente está fazendo o livro do Halliday. A gente vai ver hoje o capítulo 2. Mas como essa é a primeira aula, eu vou fazer uma introdução sobre o que a gente vai ver em Física 1 em si. Basicamente a gente vai estudar mecânica. Esse livro do Halliday, o primeiro, se você olhar lá na capa dele, vai estar escrito a mecânica. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer é para que estudar mecânica, né? Para que estudar mecânica? Lembrando que mecânica é o assunto da Física 1 que a gente vai ver. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui na mecânica, esse conteúdo chamado mecânica, a gente vai estudar como que os objetos se movem. Então, como os objetos se movem. Opa, se movem. Mas não só isso, lá na parte de energia, a gente vai utilizar esse conhecimento, isso aqui é um E, tá? A gente vai utilizar esse conhecimento e a gente vai tentar entender como que a gente se aproveita disso. Então, como que os objetos se movem e como se aproveitar disso. Então, se você faz engenharia, se você quiser pegar qualquer coisa se movendo e quiser utilizar isso na sua indústria, na sua empresa, você vai ter que saber como é que funciona esse movimento em si. Então, a mecânica entra nisso, para a gente descrever o movimento dos objetos e como que a gente pode, né, em consequência disso, como que a gente consegue se aproveitar desse nosso movimento, gerar energia elétrica, trabalhar com carros, por exemplo. Outro exemplozinho aqui, ó, já que eu falei de carros, né? A gente vai poder entender, não exatamente, tá? É o começo. Física 1 é sempre o comecinho. Quão potente tem que ser o motor, por exemplo? Quão potente deve ser o motor de carro ou o motor de um carro pequeno, por exemplo. Um carro pequeno. E aí a gente vai saber fazer a diferença para se a gente aumentar o tamanho desse carro. Porque a gente vai ver que a energia cinética é mv²/2. Então, dependendo da sua massa que você tem, você vai ter que ter um motor mais potente para um caminhão. São as perguntinhas aqui, só para dar uma motivaçãozinha para vocês para a gente estudar. A gente vai ver também a parte de atrito, que é importante quando a gente vai ver freios também. Então, se você quiser aprender sobre freios, você vai ter que saber de atrito, que a gente vai ver lá no capítulo 5. E aí, o que eu já falei para vocês aqui, para mim é a parte mais interessante, mas eu sou físico, talvez para você não seja, mas é a relação da energia mecânica com as outras energias. É conversão de energia. Sempre falo nos meus cursos que a parte mais importante da física que você tem que aprender é conservação de energia. Então aqui a gente vai ver também, mas aqui já no capítulo 6 ou 7 em diante, se eu não me engano, a gente vai estudar energia mecânica. E aí, mais para frente, a gente vai ver nas outras físicas como é que a gente relaciona isso com outras formas de energia. Então, é energia mecânica. E aí a gente vai ver ela, como que a gente trabalha com essa energia mecânica para fazer energia elétrica, para fazer energia térmica. Então, esse é o começo de tudo. Então, essa parte da mecânica a gente vai ver os objetos se movendo. É o comecinho de tudo, tá? A gente tem uma estratégia para estudar mecânica, na verdade a física em si, que é sempre começar do mais fácil e depois ir para o mais difícil. Então, qual que vai ser essa nossa estratégia aqui para a gente aprender a mecânica? Então, como que a gente vai estudar
estudar a mecânica. O que eu vou falar aqui para vocês? Eu vou falar para vocês qual que vai ser a nossa estratégia, como que a gente vai tentar entender esse movimento aqui dos corpos, como os objetos se movem, como que a gente vai fazer isso? A gente não vai partir logo de cara para o exemplo mais difícil. A gente vai começar estudando o movimento de pontos. Até o capítulo 8, eu acho, é movimento de ponto. Então não é um corpo grande, não é um corpo extenso que a gente chama. Não é um objeto que você. Vamos pensar assim, um carro. Um carro é um objeto extenso, né? Ele tem várias partes. Em vez de a gente estudar o carro em si, a gente vai estudar um pontinho. E aí a gente vai dizer que esse carro é um ponto. Essa é uma estratégia que a gente usa para facilitar a nossa análise. Então a gente vai. No começo aqui a gente vai ver como que os pontos se movem, mas essa é uma parte que a gente vai estudar e que a gente vai ver depois como que a gente converte isso para objetos extensos. Então, primeiro a gente aprende tudo para pontos, que facilita a nossa vida, e aí depois a gente aprende como utilizar isso que a gente aprendeu para outros tipos de corpos, corpos extensos. O que a gente vai fazer aqui no movimento de pontos? Primeiro a gente vai interpretar o movimento. O que eu quero dizer com isso? Interpretar o movimento. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero que a gente aprenda o que é velocidade, o que é aceleração. O que é aceleração. Então são coisinhas bem básicas para a gente, só para a gente dar o início no nosso conhecimento. Então, para a gente interpretar aqui o movimento, primeiro a gente vai estudar aqui o que é velocidade e aceleração, para a gente entender o que é o movimento em si. E aí depois, quando a gente fizer toda essa parte, que se não me engano vai até o capítulo 4, aí a gente vai aprender como que a gente muda o movimento. Então, primeiro a gente vai descrever o movimento, que é essa parte aqui de cima, e aí depois a gente vai aprender como é que a gente muda o movimento. Movimento. Lembrando que eu estou falando para vocês aqui o que vai acontecer nesse semestre inteiro, tá? Não é da aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai só falar de movimento em uma dimensão. Isso aqui é o semestre todo. E aí quando a gente estiver falando, primeiro a gente vai ver como é que interpreta o movimento, a gente vai falar de posição, velocidade, aceleração. Aí depois a gente vai aprender como é que muda esse movimento. Aí a gente vai estar falando de força. A gente vai estar falando de trabalho. A gente vai estar falando de energia e a gente vai estar falando de momento linear. Linear. E aí, por último, quando a gente tiver aprendido já como é que a gente interpreta o movimento, que são os primeiros 4 capítulos, ou 3, acho que 4. E aí depois a gente vai aprender como que a gente muda esse movimento. Essa é a parte mais legal, na minha opinião. E aí, por último, nesse curso, a gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu e a gente vai passar isso para corpos. Então, a gente vai estudar o movimento de um corpo. A gente vai parar de falar de pontinhos e aí a gente vai para corpos extensos. Quer dizer, então, que tudo que eu aprendi até agora eu vou ter que jogar fora? Não, porque a nossa estratégia é a seguinte: a gente vai pegar esse corpo e vai transformar ele em um ponto, utilizando uma técnica matemática chamada centro de massa. Então a gente vai pegar todo esse nosso conhecimento que a gente aprendeu para pontos e aí a gente vai transformar ele para corpos reais, do mundo real. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o corpo real e vai utilizar uma técnica chamada centro de massa e vai transformar ele num ponto. Aí tudo que a gente viu aqui vale. Olha que técnica interessante que a gente vai fazer. Nesse curso aqui, a gente não vai ver o capítulo 10 e 11 do Halliday, então a gente não vai entrar em rotações, tá? Não faz parte da ementa de vocês. Na maioria dos cursos de Física 1, ele vai até a parte de rotações, mas para vocês a gente não vai ter, isso vai ser na Física 2. Então é isso. Esse é o resumo do semestre todo. Então vamos começar com o conteúdo de hoje propriamente dito. Deixa eu dividir o quadro aqui de novo. Opa, ficou meio torto? Tá bom assim.
Então, o que a gente vai ver hoje, propriamente dito? Eu falei movimento em uma dimensão. Opa, aqui já. Aula de hoje. Minha letra é mais bonita que isso, tá, gente? Fiz caligrafia. Só que aqui essa mesinha digitalizadora aqui às vezes atrapalha e eu não domino ela muito bem, por isso que a letra fica esquisita. Mas na vida real ela é muito mais bonita, acreditem no que eu estou falando. Ou não, né? Será? Quem sabe? Vamos ver. Mas o que a gente vai ver hoje? Então, a aula de hoje é movimento de um ponto em uma dimensão. Então veja que é uma parte bem restrita que a gente vai ver hoje, é só para iniciar mesmo, tá? Mas se você assistiu a aula zero, não se baseie pela aula zero. A aula zero é um ponto fora da curva, ela é muito mais fácil do que todas as outras, tá? A partir de hoje que o bicho começa a pegar, já vai ver derivada, já vai ver limite, já vai ver um monte de coisinhas já. Então, se prepare aí, que você está começando na faculdade, se você é calouro, já se acostuma, que as matérias são assim, começa bem devagar e aí quando você vê o bicho já está pegando já. Como dizia uma aluna, na aula a gente faz exercícios facinhos, aí chega em casa, o exercício enunciado dele é: dado que Judas foi até a outra cidade, qual é a massa da Lua? É assim que eu entendia. Mas começa a ficar mais difícil, mas vocês vão conseguir, com paciência, a gente consegue aprender tudo. Mas se você estiver achando difícil no começo, não se desespere, tá? É normal. Mas se for calouro, normal você sair do ensino médio e aí você chega na faculdade e leva um susto. Normal, acontece com todo mundo. Então o que a gente vai ver hoje? Movimento de um ponto em uma dimensão. A gente vai ver posição. Então a gente vai ver o que é posição. Posição vai aparecer a letrinha x, que é uma função do tempo. Já vou explicar a função, tá, gente? Explico daqui a pouco a função. A gente vai ver também hoje velocidade. E aí essa velocidade vai ser esse vzinho, que ele também vai ser uma função do tempo. Não é multiplicação isso aqui, tá? Quer dizer que o x é uma função de t. Já digo o que isso quer dizer, a gente vai ver um pouco para frente. E a gente vai ver também hoje aceleração. Aceleração. Ah, professor, mas eu já vi tudo isso no ensino médio. Parabéns, você fez o ensino médio numa escola boa, mas a maioria das pessoas não fez. Alguns, inclusive, aqui eu tenho certeza que nem física tiveram no ensino médio. Então, vamos com paciência aí. Se você já viu, você fez objetivo, fez aquelas escolas caras, você está na frente já. Mas vamos partir bem do básico aqui mesmo, tá, gente? Então, beleza. Isso que a gente vai ver hoje: posição, essa velocidade e aceleração. Mas eu falei para vocês que a gente começa com um pontinho. Então, primeiro a gente precisa definir o que é um ponto. E a gente chama isso de uma partícula pontual. Então, primeiro eu vou definir um ponto, a gente vai ver posição, velocidade, aceleração, tudo isso hoje, mas primeiro eu quero definir para a gente o que é uma partícula pontual, porque eu falei para vocês que a gente vai ver agora, ela vale só para o ponto. Por que a gente vai ver a partícula pontual? Porque é o caso mais simples. Caso mais simples. E o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o nosso objeto é um ponto. É um ponto. Então, o objeto é um ponto. E o que ele quer dizer que é um ponto? É um negócio que a gente chama de tamanho infinitesimal. Infinitesimal. O que quer dizer essa palavra aqui, infinitesimal? Quer dizer que ele é muito pequeno. É basicamente isso. Ah, como pequeno? Desse tamanho aqui, ó? Não, menor que isso. Desse tamanho aqui? Não, menor que isso. É quão pequeno quanto você possa imaginar. Então, quando a gente está falando de um ponto, quer dizer que o objeto é muito pequenininho. Quando ele é muito pequeno, menor que a gente conseguir imaginar, a gente chama ele de infinitesimal, tamanho infinitesimal. Quer dizer que isso existe na prática? Não existe na prática, é só um, um artifício matemático que a gente usa aí para
que facilite a nossa análise aqui. Difícil matemático. Então a gente vai ver a partícula pontual, tamanho infinitesimal, o menor possível. Esse o critério que a gente vai utilizar, e isso é só para simplificar nossas contas, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Então, começando aqui, número 5, vamos falar de posição, que é o nosso primeiro assunto aqui, ó, esse aqui. Posição, e aí o importante é que posição é uma coisa que você meio que já sabe do seu dia a dia, né? É só você se localizar, você sabe onde é que você está. Mas tem uma coisa que talvez você ainda não adquiriu o hábito, de que a posição ela sempre tem que estar em relação a uma referência. Então você vai ter que me dizer essa posição em relação ao quê? Então ela é sempre em relação a uma referência. A uma referência. Já dou um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa aqui, ó, uma pessoinha. E aí eu pergunto para você, qual é a posição dessa pessoinha aqui de boné? E aí você vai tentar me responder, mas a única maneira de você conseguir me responder é se você me der uma referência. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que ele está numa régua, a pessoa está em cima de uma régua, tá? E aí eu quero saber qual é a posição dessa pessoa nessa régua. Mas para eu conseguir te dizer isso, eu preciso te dizer primeiro qual é a referência. Essa referência seria eu dizer qual que é o zero da régua. Vamos supor que esse aqui seria o zero. Então aqui é o zero. E aí vamos supor que com o zero eu consigo definir a posição dele. Vamos supor que seja 10 metros, tá? Então, se quando eu estiver falando de posição aqui em física, se eu quiser descrever a posição, falar para você onde que o objeto está, eu vou ter que dizer aonde que é o zero. O que acontece bastante, e a gente vai ver isso lá para frente, é quando a gente está vendo objetos, por exemplo, em cima de um prédio. Vou desenhar um prédio que vai ficar mais óbvio de a gente entender. Então, aqui é o solo, aqui é o prédio. Aqui, deixa eu desenhar as janelinhas. Aqui o prédio. E aí sempre tem bastante exemplo de que tem uma pessoa aqui que joga ferramenta, que pula, tem um monte de exemplo assim. E aí eu te pergunto, qual é a altura desse objeto, dessa pessoa aqui, ó, não do objeto, dessa pessoa? Qual a altura dela? Você pode, por exemplo, dizer que a altura dela é zero, se você chamar aqui de zero. Vamos supor que esse prédio aqui ele tenha 15 metros de altura, tá? Quer dizer que a altura que ela está é 15 metros? Não necessariamente. Eu posso chamar aqui ó, a altura do prédio de zero, então aqui vai ser zero. E se eu fizer isso, se eu chamar aqui em cima de zero, aqui embaixo vai ser menos 15. Mas eu também poderia, se eu quisesse, chamar aqui ó, de zero. E aí aqui em cima vai ser mais 15 metros, né? Então, quando você for falar da posição, você que vai escolher, ou a pessoa vai te dizer, ou o livro vai te dizer qual é o referencial. Mas você não consegue dizer a posição se você não souber onde que é o zero, por exemplo. Você precisa de uma referência para você conseguir se localizar. Isso é importante. Nas partes de... no capítulo Halley que a gente começa, acho que é o capítulo, acho que é esse capítulo mais lá para o final mesmo, que a gente começa a falar em movimento em duas dimensões. Aí você já vai precisar me dizer onde que é o zero. Se ele é aqui no chão, se ele é aqui em cima. E na realidade, qualquer decisão que você tomar está correta, mas você tem que saber trabalhar com essa decisão sua. Por exemplo, quando eu falei que aqui em cima é o zero, imediatamente aqui virou menos 15. Então, ó, você tem que perceber, chamei aqui em cima de zero, aqui virou menos 15. Ah, chamei aqui embaixo de zero, aqui em cima virou mais 15. E aí você tem que saber trabalhar com isso. A gente vai treinar e vai saber fazer isso, mas é importante que você saiba que na posição você tem que dizer em relação ao que, onde que é o zero, para a gente ter uma ideia de onde que as coisas são. Só como curiosidade, quando você estiver fazendo física 3, a gente costuma chamar o zero lá no infinito. Você vê como tem bastante opções diferentes. A gente diz que o zero é no infinito. Então essa é a posição. E aí vamos para deslocamento.
Deslocamento. Deslocamento eu vou utilizar, vou chamar ele assim, ó, Δx igual a x final menos o x inicial. Vou até fazer de outra cor aqui para ficar mais fácil de você perceber. Peraí. X final menos x inicial. Esse triângulo aqui é o que a gente chama de delta, tá? Esse triângulo aqui, ó, triângulozinho, é o delta, tá? Delta x, é assim que você fala. Ele indica pra gente que é uma variação. Então, quando aparecer o triângulozinho, você chama de delta x, você já entende que é uma variação de x. X é a posição. A gente utiliza x para posição, geralmente x, y, z para posição na física. Então, apareceu o delta, você já sabe que é uma variação da posição. É o x final menos o x inicial. Então, vamos só anotar aqui, ó, o delta x é o que a gente está chamando de deslocamento. Deslocamento. Esse xf é a posição final. Posição final. Esse xi é a posição inicial. E aí, posição, né, deslocamento, todos eles no sistema internacional utilizam a mesma unidade. E se você assistiu ao aula anterior, você sabe disso. Se eu estou falando de posição, deslocamento, tanto que você andou, comprimento, a gente utiliza metros, né? No sistema internacional, a gente vai utilizar o metros. Pode aparecer em quilômetro? Pode, não tem problema. Mas não vai estar no sistema internacional. Lembra de converter, se você não quiser se perder. Não precisa converter sempre, mas às vezes você vai precisar converter na maioria das vezes, na realidade. Vamos supor aqui, ó, que eu estou na minha régua lá, vou desenhar a régua. Essa é a régua, aqui é o 0. Aqui é o 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Aqui é o 4. Eu vou colocar em metros essa régua aqui, tá? Ela está em metros. Aí você tem uma pessoinha que ela foi daqui, ó, partiu do x igual a 1 e foi até o x igual a 3. E aí eu te pergunto, qual foi o deslocamento? O que você vai fazer? Aqui é vermelho, né? É só você anotar qual é a posição final, 3 metros. Qual é a posição inicial? 1 metro. Então, como que você vai calcular o deslocamento? É posição final menos a posição inicial. 3 menos 1. Então, quanto que você se deslocou? 2 metros, né? Esse foi o seu deslocamento. Vamos fazer só mais um exemplo, só para fixar. Vou colocar uns valores negativos aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, vamos supor agora que a pessoa ela foi aqui do menos 2 e chegou aqui, ó, no 2. E chegou aqui no 2. Então, agora a posição final é igual a 2 metros. Não esquece a unidade, teve bastante gente que esqueceu da unidade no vídeo. Perdeu. Se você tirou 9 na avaliação do vídeo, é porque você esqueceu a unidade. Se você tirou menos do que isso, você esqueceu mais coisa. Posição inicial vai ser igual a menos 2 metros. Então, como é que vai ficar? Delta x vai ser igual a 2 menos, ó, vem menos da própria equação, menos 2. Aí você vai ter que fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos mais 2, 4 metros. Né? Dá para também fazer o caminho inverso. Vamos supor que a pessoa saiu aqui do 4 e foi até o 3. Então ela saiu do 4 e foi até o 3. Como é que vai ficar? X final igual a 3 metros. X inicial igual a 4 metros. Então como é que vai ficar o seu ΔX? O final é 3 menos o inicial, que é 4. Então, quanto que deu isso aqui? Menos 1 metro. Então, o deslocamento ele pode ser negativo também, não tem problema, tá, gente? Deslocamento não tem problema.
Não pode confundir o deslocamento com a distância percorrida. Vamos fazer distância percorrida. Eu vou fazer outro quadro aqui para distância percorrida. Isso que é bom de a gente fazer EAD, porque aí não precisa sujar a mão de giz, né? É só passar aqui pro ladinho que já tá bonitinho. Então você não pode confundir o deslocamento com a distância percorrida. Distância percorrida. Distância percorrida, você soma todos os trajetos. Distância percorrida, você soma tudo que você andou. Percebe aqui comigo, aqui, ó, voltando rapidinho aqui no deslocamento, que no deslocamento você só se preocupa com a posição final e a inicial. Então, deslocamento é posição final e inicial. É só essas que interessam para a gente. Já na distância percorrida, você tem que se preocupar com o que aconteceu no meio do caminho. Então, essa é a diferença que a gente tem. Já vamos fazer alguns exemplos. Mas deslocamento, se você olhar para a equação dela, é só a posição final menos inicial. Então, é só o que aconteceu no final e o que estava no começo. O que aconteceu no meio do caminho, você não se interessa. Já a distância percorrida, aí você se interessa porque aconteceu no meio do caminho. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que você pegou seu carro. Vou apagar esse 4 aqui. Pegou o seu carro, ou o seu ônibus, ou sua moto. Aí você saiu da sua casa, você está aqui, né? Você foi até, vamos pensar, andou 2 quadras. Então você andou 2 quadras aqui, ó. 2 quadras são aproximadamente 200 metros. Aí você está indo no mercado, está indo lá no Cidade Canção. Aí você andou 200 metros com seu carro e você lembra, opa, esqueci a máscara. Aí o que você faz? Você volta. Voltou, pegou a máscara, aí foi de novo. E aí andou aqui, ó, mais, vamos supor, mais um pouquinho. Mais 300 metros. É 5 quadras da sua casa, Cidade Canção. E aí você anda de carro que você é meio preguiçoso. Se a gente fosse calcular o deslocamento, o que a gente faria? A gente pegaria a posição final menos a inicial. A gente vai chamar aqui a inicial de 0, tá? Aqui é 0. E essa final aqui seria quanto? 500, né? Porque é 200 mais 300, 500 metros. Então, se eu quiser calcular o ΔX, ele seria 500 menos 0, que seria igual a 500 metros. Então, esse é o deslocamento. Já a distância percorrida, o que a gente vai fazer? Distância percorrida. A distância percorrida é só você interpretar aqui do seu português mesmo, não tem nenhuma pegadinha. Ó, a gente andou 200, aí a gente voltou 200 e a gente foi 200 de novo e depois mais 300. Então, quanto que a gente andou? A gente foi 200, esqueceu a máscara, voltou 200, fez aqueles 200 que a gente tinha perdido e aí foi mais os 300 no final. Isso aqui me deu 900 metros. Então, repara na diferença da distância percorrida com o deslocamento. O deslocamento só quer saber a posição final e inicial, que é o que a gente mais vai utilizar, tá? Mas se aparecer a distância percorrida, aí você sabe que é o quanto você andou aqui, ó. Aí você soma todo o trajeto que você fez. No deslocamento, aqui seria negativo, né? Uma distância percorrida não. Distância percorrida é o que marca lá no seu carro, quanto que seu carro andou. Só para você não confundir. E aí vamos para o próximo, que é velocidade média. Agora as coisas vão começar a ficar interessantes. Velocidade média. Vamos pensar aqui, ó. Velocidade média. Eu vou escrever aqui uma definiçãozinha que eu gosto, mas é para você sentir o que quer dizer, vai demorar um tempinho. Mas com o tempo você pega todos os esquemas aqui. Então a velocidade, que a gente chama de velocidade,
é a taxa com que a posição muda. Com que a posição muda. Então, se eu quiser saber como que essa posição está mudando conforme o tempo passa, eu vou chamar a velocidade. E aí, a velocidade, a gente vai ver primeiro a velocidade média, depois a gente vê a velocidade instantânea, tá bom? Então, para isso, vamos pegar um exemplo aqui, ó, do Usain Bolt. Usain Bolt, para quem não conhece, é esse cara aqui, é o jamaicano, que é o homem mais rápido do mundo. Acho que ele se aposentou, mas na minha época era, tá? Era o Usain Bolt, o mais rápido do mundo. E aí ele é especialista na corrida de 100 metros. Então ele corre 100 metros. 100 metros. Então tá aqui o zero, que é a largada. Aí aqui é os 100 metros. O recorde mundial dele, eu anotei aqui, ó. Cadê? O recorde mundial dele dos 100 metros é 9,58 segundos. Então ele corre 100 metros em 9,8 segundos. Esse é o recorde mundial do Usain Bolt. E aí eu quero saber qual é essa velocidade que ele tem aqui, a velocidade média que ele tem para ele fazer esse recorde mundial. Então, o que a gente vai precisar para isso? A gente vai precisar de algumas informações, que é o seguinte aqui, a gente vai precisar da posição inicial. Qual que é a posição inicial? Zero, né? Precisa colocar o metros aqui? Quando é zero, você não precisa colocar a unidade, porque não faz diferença. Mas se você quiser, você pode colocar. Só quando for zero, qualquer outro valor aí tem que colocar. A posição final é 100 metros. Só que agora eu vou precisar do tempo também. E aí eu vou dizer que o cronômetro ele começa a marcar no zero, né? Faz sentido isso, né? O cronômetro, que é o tempo inicial, é 0 segundos. E o final é o quando ele para, aqui, ó, quando ele passa a linha de chegada, que o cronômetro para de marcar, que é 9,58 segundos. Ah, mas está ponto aqui. É que nos Estados Unidos eles usam ponto no lugar da vírgula. Aqui, é uma vírgula. Então, beleza. Quanto que ele percorreu? Vamos só calcular aqui o que a gente já sabe. O deslocamento dele. X final menos x inicial, ou seja, 100 menos 0, que é igual a 100 metros. Então, foi isso que ele andou. E quanto tempo se passou? E aí você já sabe usar o triângulozinho que é o delta. Você já consegue imaginar que isso vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, percebe como é sempre simétrico as equações aqui na física. Elas são bem parecidas. Então o tempo final dele é esse aqui, 9,58. E aí o inicial é zero, então ele fez isso e o tempo que se passou 9,58 segundos. Então, essas são as informações que a gente tem aqui. Como que a partir disso eu vou calcular a velocidade média? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês uma equaçãozinha da velocidade média. Velocidade média. Como que eu calculo isso? É só eu pegar aqui a velocidade média igual a ΔX por ΔT. É assim que eu calculo a velocidade média. E aí repare que tem um mzinho aqui para indicar que é velocidade média, tá? Não esquece de colocar o mzinho quando for velocidade média, que a gente vai ter uma diferença depois para a velocidade instantânea. E aí, no sistema internacional, importante você saber, a velocidade média ela é dada em metros por segundo, não é quilômetros por hora, tá? É metros por segundo a velocidade média no sistema internacional. De novo, você não precisa necessariamente utilizar o sistema internacional, mas para a maior parte dos casos você vai ter que utilizar sim. Então vamos calcular aqui a velocidade média do Usain Bolt nesse recorde mundial dele. Vai ser assim, a velocidade média igual a ΔX por ΔT. Quanto que é o ΔX? 100. Ó, 100 aqui, ó, tá? 100. Quanto que é o ΔT? 9,58.
Aí você joga isso numa calculadora, isso aqui vai te dar aproximadamente 10,4 metros por segundo. Ah, 10,4 metros por segundo, eu não sei se é rápido ou se é devagar, não faço ideia, porque na minha vida eu não uso metros por segundo. Então vamos converter isso aqui para quilômetros por hora, só para você ter uma ideia de quão rápido é isso. Isso aqui multiplica por 3,6, né? Isso aqui vai te dar aproximadamente 38 km por hora. Fiz a conta antes em casa, por isso que eu já coloquei o resultado, mas você sabe fazer. Então, a velocidade média dele é 38 aproximadamente, tá? Quilômetros por hora. Essa é a velocidade média do recordista mundial. E, de novo, aqui ó, a velocidade média, percebe que eu não me preocupo com o que está acontecendo no meio. Eu só tenho que saber a posição final e a posição inicial. Não tem nada que acontece no meio eu acabo não utilizando. Porque eu utilizo o deslocamento, eu não utilizo a distância percorrida. Se eu for utilizar a distância percorrida, usar a distância percorrida, no lugar do ΔX, aí eu vou usar, aí eu vou utilizar a velocidade escalar média. Então, se aparecer velocidade escalar média, aí você usa a distância percorrida. Aí você tem que somar tudo, né? O Halliday, ele utiliza a velocidade escalar média, ele utiliza o símbolo de S média. A gente vai utilizar pouco isso, tá? Mas é importante você saber, porque vai aparecer para a gente aqui, ó. Então, se você quiser utilizar a distância percorrida em vez do deslocamento, aí você vai estar falando da velocidade escalar média. Vamos então para o nosso primeiro exercício aqui do Halliday. Vou fazer o primeiro deles, bem simples. Cadê? Opa, aqui. Que é o número 1 do capítulo 2. E ele fala assim para a gente. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e seus olhos permanecem fechados por meio segundo por causa do espirro, qual é a distância percorrida pelo carro até você abrir os olhos novamente? Então você está a 90 por hora, aí você dá um espirro aí que dura meio segundo, e aí você quer saber quanto que esse carro percorreu nesse meio segundo. Percebe que a equação para isso não foi dada para a gente. E é as ferramentas que você tem que construir e tem que saber utilizar, mesmo que alguém não te dê diretamente a resposta. Por isso que essa questão de fórmula aí que você provavelmente está acostumado a utilizar no ensino médio, já não é mais tão útil, porque você vai precisar trabalhar, eu chamo em vez de fórmula equação, e se você faz licenciatura não chama de fórmula, chama de equação, tá? Se você faz engenharia, chama do que quiser. Mas se você for professor, chama de equação. Então a gente vai precisar pegar as nossas equações, você vai ter que precisar trabalhar com elas. Não adianta simplesmente decorar. Agora não adianta mais decorar. Lá no ensino médio talvez funcionasse, às vezes nem tanto. Mas agora só decorar não vai salvar mais a sua pele não, tá? Então você está dirigindo um carro a 90 km por hora e o seu olho permanece fechado por meio segundo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa velocidade, que é 90 km por hora, e eu vou transformar ela para metros por segundo. Então você divide isso por 3,6, isso vai te dar 25 metros por segundo. Então essa é a velocidade, tá? No sistema internacional, 25 metros por segundo. Mas não é isso que eu quero saber a distância percorrida. E eu lembro lá, que a gente acabou de ver, que a velocidade média é igual a ΔX por ΔT. E aí, olha aqui comigo, velocidade média. Se ele está na mesma velocidade, essa velocidade é a própria velocidade média, que é o 90 km por hora é a própria velocidade média, não vai mudar. Então eu tenho qual é o valor da velocidade? Tenho que é 25 metros por segundo. Então eu tenho esse valor da velocidade. Eu tenho o tempo, esse tempo aqui ó, é 0,5 segundos.
Então, qual que é a única coisa que eu não tenho? O ΔX dessa equação. Essa é uma coisa que eu vou fazer durante o semestre todo. Sempre que você tem uma equação, acostuma circular as incógnitas, se você não tem muita experiência. E aí fica fácil você entender o que você tem que fazer. Olha aqui, ó. Essa equação da velocidade média, ela diz pra gente ΔX por ΔT, mas se eu analisar ela de acordo com o que eu tenho no enunciado, eu tenho a velocidade, eu tenho o ΔT, só não tenho o ΔX. Ou seja, essa equação aqui, ó, neste caso, ela vai me dar o ΔX. Está até circulado aqui, ó. A própria equação fala com você, ó. Me utilize para encontrar o ΔX. Se você circula as incógnitas, isso vai ficar muito fácil. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar essa equação e vai isolar o ΔX. Como que você isola o ΔX? Passa o ΔT multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, ΔX igual a V vezes o ΔT. O que eu fiz? Passei o ΔT multiplicando. Ah, mas não deveria ser ao contrário? Não deveria ser assim, ó? Vm ΔT igual a ΔX? Tanto faz, né, gente? Mesma coisa. Esse aqui é a mesma coisa, só troquei a ordem. Então, beleza, ó. A gente já descobriu que a única incógnita que a gente tem, quando a gente não sabe, é a incógnita que a gente chama. A única incógnita dessa equação é o ΔX. Então, eu consigo substituir os valores e encontrar ela. A velocidade média é quanto? 25, né? O ΔT é quanto? O 0,5. Quanto que deu isso? 12,5 metros. Então, foi isso o tanto que você andou. Então, você andou 12,5 metros. Repara que você não poderia ter utilizado o 90 km por hora aqui. Por que não? Porque estaria em horas, aí você estaria misturando horas com o tempo que está em segundos. Você não pode misturar unidades diferentes. Por isso que a gente converteu para o sistema internacional. Quando você converte para o sistema internacional, você tem certeza que todos estão na mesma unidade. Mas você não pode multiplicar hora por segundo, por exemplo, que aí vai te dar uma unidade que você não sabe qual que é. Então, bem simples esse exercício aqui. Só brincando de trabalhar com as equações. Então, seguindo adiante, vamos agora começar os conteúdos aqui, que talvez comece a ficar um pouquinho mais complicado. Esse aqui era o número 8, tá? Se você estiver anotando, igual eu estou fazendo aqui, ó, a velocidade média era o 8. Então, tá certo. Então, você está anotando, agora a gente está no 9, que é velocidade instantânea. Aqui, aqui. Epa. Velocidade instantânea. Agora já começa a complicar um pouco mais. Mas vamos pensar aqui, ó. Vamos voltar lá no Usain Bolt. Ele começa a corrida dele e aí ele tá parado lá, né? Ele tá parado, tá naquela posição do pessoal da corrida e aí o cara dispara o revólver. Cadê o revólver? Não sei dizer revólver. Ele dispara o revólver e aí as pessoas começam a correr. E aí pensa comigo, ele está na mesma velocidade sempre? O Usain Bolt ele sempre está na mesma velocidade? Não está, porque ele precisa acelerar, né? Ele começa parado e aí ele começa a ganhar velocidade. Então, se você for analisar a velocidade do Usain Bolt, que é o que a gente estava fazendo, pela velocidade média, aquela velocidade é a velocidade média, igual o próprio nome já diz, mas ela não é a velocidade que ele tinha em cada ponto, porque aquela velocidade muda. Então, o que que a gente precisa? Se a gente quiser saber a velocidade em cada ponto, ponto a ponto, exatamente naquele instante, a gente tem um negócio chamado velocidade instantânea. Lembra, a velocidade média, ela faz a média daquele período. A velocidade instantânea é a velocidade naquele instante. Então, vamos desenhar aqui um gráfico da posição dele em função do tempo. A gente vai aprender a desenhar gráfico, acho que na próxima aula, mas já vou adiantando aqui. Vamos estimar que essa é a posição do Usain Bolt, que ele vai acelerando conforme o tempo passa, tá? Então, esse aqui é o tempo, que é dado em segundos. Sempre quando você for fazer o gráfico, você tem que colocar aqui quais são os eixos. E aí, esse gráfico aqui, ó, ele
tem esse comprimento aqui, que é o tempo, ó, e o x é o tempo. Então, isso aqui tem que, essa posição aqui tem que ser o 9,58 segundos, que é onde ele termina. E aqui em cima, que é o x, é os 100 metros. Então, o que esse gráfico me diz? Ele está falando da posição do Zumbolt conforme o tempo passa. Então, ele vai correndo aqui, ó, vai aumentando o x, vai aumentando a posição. Quando que acaba? Quando ele chega aqui em cima nos 100 metros, porque a corrida só tem 100 metros. E aí você olha aqui, ó, quando ele chegou nesse ponto, era 100 metros, que é a distância que ele percorreu, e aqui embaixo é o tempo, que é em segundos. E aí você olha aqui comigo, percebe que esse gráfico ele não é uma linha reta. Isso quer dizer que a velocidade está mudando, a gente vai aprender a interpretar isso depois. Mas se a posição com o tempo não é uma linha reta, ela é tortinha assim, ó, quer dizer que a velocidade não é constante. Então, o que a gente percebe aqui, ó, que dependendo de onde eu estou, a velocidade está mudando. Ó, aqui em cima é onde que ele está com a maior velocidade. E aqui, a velocidade, aqui embaixo a velocidade é menor. Então, o conceito de velocidade média é interessante, mas ele não serve para todas as ocasiões. Se eu quiser saber a velocidade em cada ponto, eu vou precisar chamar a velocidade instantânea. Como que eu faço para calcular a velocidade média? Eu pego esse tamanho aqui, ó. Opa, ao contrário, né? Eu pego esse aqui, ó, que é o ΔX, e divido pelo ΔT. Era isso que a gente fazia. Então, isso que vai me dar a velocidade média do período todo. Agora, se eu quiser saber em um instante de tempo aqui, ó, nessa região, o que eu vou fazer? Em vez de eu pegar aquele ΔX todo, eu vou pegar só um pedacinho aqui. Eu vou pegar esse ΔX e eu vou pegar esse ΔT aqui, ó. Então, se eu quiser ter informações sobre cada pedacinho, em vez de eu pegar o gráfico todo, eu vou pegar um pedaço do gráfico só. Deixa eu dar um zoom aqui, ficou feio de ver. Vou dar um zoom aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse ΔX aqui, ó. E aí eu estou dividindo ele por esse ΔT aqui, ó. E aí eu vou ter informação sobre só esse período. E aí essa velocidade média desse período ela é mais próxima da velocidade nesse instante aqui. Percebe? Se eu pegar o gráfico todo, eu vou fazer uma média sobre o período todo. Só que agora, se eu faço a velocidade média desse pedacinho aqui, agora eu tenho uma velocidade que retrata mais esse intervalo de tempo. Se eu for pegando pedacinhos cada vez menores, então, em vez de eu pegar esse pedaço, agora eu vou pegar esse pedacinho aqui, eu vou dar um zoom nele. Aí ele já vai estar mais retinho assim. E aí eu vou lá de novo, ΔX, ΔT. E cada vez eu vou pegando pedacinhos menores, pedacinhos menores. Vai chegar um momento que esse pedacinho é tão pequeno que a velocidade que ele calcula vai ser a própria velocidade naquele instante. E aí eu chamo isso de velocidade instantânea. Como que eu retrato isso matematicamente? O formalismo matemático você não precisa se preocupar tanto, tá? É só uma questão que eu estou passando aqui para a gente entender. Isso aqui vai ficar mais claro quando você fizer cálculo 1. Se é que você já não fez, né? Se você já fez, isso aqui já está claro. Então, o que eu quero fazer? Eu estou pegando pedacinhos cada vez menores. Então, como é que eu fazia aqui? Ó? Velocidade média é igual a ΔX por ΔT. Mas eu não quero mais a velocidade média, eu quero a velocidade. Ó, quando eu estou falando de velocidade instantânea, eu não tenho um mzinho. E aí, quando eu quero essa velocidade instantânea, eu ainda assim faço ΔX por ΔT, que é o que eu estou fazendo, ΔX por ΔT. Mas eu quero pegar um intervalo de tempo muito pequenininho, não quero analisar no gráfico todo. Eu quero analisar um pedacinho aqui. Então, eu quero que esse t aqui seja bem pequeno. Como que eu faço isso? Eu faço um limite do ΔT indo para zero. E aí vocês vão ver, quem não fez cálculo ainda talvez perca um pouco, mas isso não tem problema. Mas a definição matemática não se preocupa tanto, mas tenta entender a ideia. Eu quero pegar a velocidade, só que eu só quero avaliar num pedacinho. Então, eu quero que esse tempo seja bem pequeno, seja só um intervalinho de tempo bem pequeno. Matematicamente, a gente quer a gente quer fazer isso no limite, em que esse ΔT vá para zero. E aí, essa definição do limite, quem tirou 10 em cálculo já sabe do que eu estou falando. Essa definição de limite me dá a definição de outra função, que é a derivada
da posição em relação ao tempo. Ah, professor, mas eu sou calouro, acabei de entrar na faculdade, não sei derivada. Não tem problema, a gente vai ver derivada de polinômio, mas você vai ter que saber fazer derivada de polinômio. Mesmo que você não domine aqui todos os detalhes matemáticos, a gente vai ver hoje. Então, se você quiser calcular a velocidade instantânea, como é que você faz? A derivada da posição em relação ao tempo. Eu mandei uma lista para vocês com treino de derivada de polinômio, que é o que a gente precisa para essa disciplina aqui, tá? É só derivada de polinômio. Então, se você quiser saber a velocidade instantânea, é assim que você vai fazer. Velocidade instantânea. Instantânea. Tá certo isso? Acho que tá. Ah, mas isso aqui é o que? É uma divisão? Não é uma divisão isso aqui. Isso aqui é um operador que a gente está aplicando no x e no t. Vamos fazer bastante exemplos disso para você aprender, não precisa se desesperar agora, tá? Logo, logo você já vai estar entendendo o que isso quer dizer. Você vai estar até fazendo derivada de cabeça já, pode acreditar. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar essa função azul e eu vou escrever ela. Para mim ela parece uma parábola. Então eu vou chutar, tá? Aqui eu estou chutando. Eu vou dizer que essa posição em função do tempo, ela é dada por t ao quadrado. O que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que essa curva azul, ela é t ao quadrado. Só estou atribuindo uma função para essa curva azul aqui. Poderia ser outra função, t ao cubo, t na quarta. Não tem problema. É só para a gente brincar aqui. O que isso quer dizer? Eu prometi para vocês que ia falar o que era uma função. E é isso aqui, ó, função. Vamos ler ela primeiro. O que ela está me dizendo? Ó? Eu quero saber o valor de x. Quero saber o valor de x. Como que eu sei o valor de x? Eu só sei o valor de x se você me disser o valor de t. É isso que isso quer dizer, por isso que está entre parênteses aqui. Ó. Não quer dizer que o x está multiplicando o t, não é uma multiplicação. Isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, se eu quiser saber o valor de x, eu preciso saber o valor de t. Então vamos lá, eu quero saber onde que estava o Zambot quando se passou 1 segundo. Como é que eu vou escrever isso? Lembra que a gente vai fazer tudo isso e depois vai chegar na derivada. Então eu quero saber o valor da posição no tempo igual a 1 segundo. Então como é que eu escrevo isso aqui? Ó? Me diga a posição no tempo 1 segundo. Aí o que você faz? Aonde que tem t, você troca para 1. E aí só termina a conta. 1 metro. Não esquece da unidade. Então, essa função ela me diz o seguinte, quero saber o valor de x, para saber isso eu preciso saber o valor de t. Isso que é uma função. A função é como se fosse uma maquininha, assim, uma maquininha. X de t. Aqui, uma máquina. Aí você joga o t desse lado e ele sai desse lado x. Então, quando eu falo função, você imagina que é uma máquina, que você joga do lado t e do outro lado sai o x. Então, joguei desse lado o valor de t e saiu o valor de x. Eu escolho o valor de t aqui. Vamos fazer mais alguns só para a gente brincar aqui. Ó. Vamos supor que eu quero saber que posição que ele estava, qual a distância, né, que ele estava da linha de largada, quando o cronômetro marcou 3 segundos. Aí o que eu faço? Onde tem t, eu troco por 3. Então ficou 3 ao quadrado, que é igual a 9 metros. Último aqui. Ó. Quero saber a posição que ele estava quando o cronômetro estava marcando 10 segundos. Só trocar o t por 10, 10 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 100 metros, né? Que é a linha de chegada. Então, quando o relógio marcou 10 segundos, ele estava lá na linha de chegada. Então, o que é a função é isso aqui. A função é essa maquininha. Você me joga uma letra de um lado e eu te digo o valor de x do outro. Não é multiplicação. Lembra disso daí. E aí, como que a gente faz aqui? Ó? Eu quero encontrar a velocidade em cada ponto, porque afinal de contas a gente está falando de velocidade instantânea. Mas para isso eu preciso fazer a derivada. Eu vou fazer a derivada aqui a primeira vez nesse caso,
E aí depois a gente treina a derivada de polinômio, só para você entender. Então, se eu quiser saber a função da velocidade, ó, vou colocar a velocidade em função do tempo, eu pego essa função do x e derivo em relação ao tempo. Vou fazer várias vezes isso, tá? Não precisa se preocupar. Só que esse x, o que é o x? X é t ao quadrado. Então, vou substituir lá. Derivada de t ao quadrado em relação a t. Aqui que faz? Cai o expoente, aí fica t, 2t. Já vou explicar o que eu fiz aqui. Ou seja, a velocidade em função do tempo é 2t. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo encontrar a velocidade dependendo do tempo que eu te der. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber qual era a velocidade dele quando o relógio marcou 2 segundos. Não, 2 é um número ruim, 4 segundos. O que eu tenho que fazer? Onde tem t, eu substituo por 4. Ou seja, isso aqui me deu 8 metros por segundo. Percebe aqui ó, que esse aqui já deu 8 metros por segundo. E a velocidade média que a gente tinha calculado antes, ela tinha dado 10,4. Ou então, nesse caso específico, nesse aqui daria exatamente 10. Mas você percebe que a velocidade ela muda de acordo com a posição que estava, de acordo com o tempo no relógio. Vou fazer só mais uma aqui no cantinho, aí a gente já vai para a derivada de polinômio. Se eu quiser saber a velocidade dele quando o relógio está marcando 6 segundos, o que eu faria? É só substituir, o 2 eu mantenho, e o tempo né, é 4. 4 não, 6. Ou seja, isso aqui me deu 12 metros por segundo. Percebe que a velocidade não é a mesma, porque cada pontinho que você tem aqui, a velocidade é outra. A gente consegue calcular a velocidade em cada pontinho com a velocidade instantânea. Ah, mas eu nunca vi derivada na minha vida, então vamos ver aqui. A gente só vai precisar da derivada de polinômio, tá? Existe derivada de qualquer tipo de função, a gente só vai ver derivada de polinômio. A gente está no número 10, eu acho. 10. Derivada de polinômio. Então, qual que é o esquema da derivada de polinômio? A gente vai ter uma função assim, ó. Vamos pensar aqui, ó. X de t igual a t elevado a n, onde esse n é um número qualquer. Se eu derivar, vou passar a regra geral, depois a gente treina. Se eu derivar o x em relação ao tempo, o que eu quero dizer com isso? Estou derivando o que ele me disse aqui, ó, t elevado a n, em relação ao tempo. Como que vai ficar isso? Agora é a regrinha, tá? Quando eu estou derivando um polinômio, esse índice, vou até fazer de outra cor. Esse índice aqui ele cai multiplicando, aí vira t, e o que tem ali em cima eu diminuo 1. Essa é a equaçãozinha para você fazer derivada de polinômio. Vou fazer alguns, você já vai entender. Vamos supor que eu tenha a minha função x ao quadrado, t ao quadrado. Então, meu x aqui é t ao quadrado. Vou lá derivar. Vou derivar o t ao quadrado em relação a t. O que eu faço? Esse 2 aqui, ó, ele sai multiplicando. Aí eu mantenho t, e o que tem lá em cima eu diminuo de 1. Então, quanto ficou? 2t, 2 menos 1, 1. Quando tem 1 aqui, você pode omitir, né? 2t, que foi o que eu tinha feito lá. Vou fazer mais um, vou fazer vários. t ao cubo dt. Como que eu derivo t ao cubo? O 3 cai multiplicando, e aí fica 3 menos 1, que é igual a 3t ao quadrado. Ó. 3 menos 1, 2. Mais um aqui. Derivada de t na quarta. Como é que fica? Cai o 4 multiplicando. Derivada de 4, t elevado a 4 menos 1.
4t ao cubo. Olha só, uma regrinha bem simples de você aprender, tá? Essa é a derivada de polinômio. Vamos complicar um pouquinho mais. Derivada de 3t na quarta, ADT. O 3, ele fica ali mesmo. Aí cai o 4 multiplicando, e é a mesma coisa. 4 menos 1, tá? Que você multiplica, fica 12. 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12. T ao cubo. Mais alguns exemplos. Espera aí. Cansando a mão aqui. Derivada de 5t em relação a t. O 5 está multiplicando, mantém ele ali. Que número que tem aqui escondido? O 1, né? Então, cai 1 multiplicando, t1 menos 1. O menos 1 é 0, então ficou 5 vezes t elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, isso aqui ficou 5. Mesma coisa, se eu pegar aqui a derivada de 6t em relação a t. Quanto que deu? Repete o 6, cai o 1, o menos 1, que é igual a 6. Então, quando você tem t elevado a 1, ele acaba desaparecendo. Vamos fazer então aqui, ó, a derivada supondo que foi só 5. Ah, mas agora não tem t. Como que você pode imaginar isso quando ele não tem t? Você pode imaginar que você está fazendo assim, a derivada de 5t elevado a 0. Que t elevado a 0 é 1. Então, o que vai fazer? Cai o 0, 5 vezes 0, vezes t, 0 menos 1. Só que como eu estou multiplicando tudo por 0, isso aqui dá 0. Esse aqui é o famoso derivado de uma constante dá 0. Quando só tem um número, não tem o t acompanhando, a derivada dá 0. Isso vale para qualquer número. Se eu pegar, por exemplo, e derivar o número 2, vamos supor aqui, estou derivando 2. Mesma coisa, dá 0, tá? Pelo mesmo motivo aqui. Derivado 3, quanto que dá? 0 também. Derivada constante é 0. E se for número negativo, vamos fazer aqui a derivada de 3t na menos 2. ADT. Mesma coisa, ó. 3. O que cai? Cai o que tiver ali em cima. Menos 2. Sai multiplicando menos 2. T elevado a menos 2, menos 1. Então aqui, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. T elevado, ó, aqui, menos 3, né? A regra é a mesma, não muda, não tem problema. Ah, e se eu tiver alguma função maior, assim, ó, vamos supor que a minha função aqui, ó, é igual a 2 mais 3t mais 4t ao quadrado. Então, vou lá derivar. Derivada de 2 mais 3t mais 4t ao quadrado em relação a t. O que você faz? Deriva cada um deles individualmente. Então, vai ter a derivada do 2 mais a derivada do 3t mais a derivada do 4t ao quadrado. E aí é só você aplicar a regra para cada termo individualmente. Derivada da constante, você sabe, isso aqui dá 0, né? Derivada de 3t, a gente fez em algum lugar? 3t? Não fez, mas a gente sabe, ó. 5t dá 5, 6t dá 6, 3t dá 3, né? E aqui, ó, derivada de 4t ao quadrado. Cai o 2 multiplicando, né? 2 menos 1 é igual a 8t, mais 8t. Essa aqui é a resposta. E é isso, gente. Derivado de polinômio é isso. Pratica um pouquinho. Coloquei alguns na lista para você brincar. Coloquei também um pouquinho de função na lista para você brincar. E é assim que você deriva o polinômio. A partir de agora a gente vai aplicar só. Tá? E vamos fazer um pedacinho aqui de um exercício do Halliday que usa isso. Cadê? A gente não vai fazer todas as letrinhas, só vai fazer as primeiras. É o 15. Então aqui, ó, no 15 ele fala assim, se a posição da partícula é 4 menos 12t mais t ao quadrado, ou seja, o que ele deu para a gente? Ele deu a função da posição em função do tempo. Né? A posição em função do tempo. A gente podia escrever assim, deixa eu apagar só isso aqui para não atrapalhar. A gente podia escrever assim, x de t
é igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado. Então, essa é a função da posição. E aí ele fala para a gente que t está em segundos x em metros, ou seja, a gente está trabalhando no sistema internacional. Qual é a velocidade da partícula em t igual a 1? Então, qual é a velocidade da partícula em t igual a 1? É assim que a gente vai escrever, ó, velocidade calculada no tempo igual a 1. E esse movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo de x, e qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante. Vamos só fazer a letra A e a B só, que é o que interessa para a gente agora. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a velocidade no instante de tempo t igual a 1, só que ele me deu a posição, a função da posição. Só que eu sei que a velocidade pode ser calculada como a derivada da posição em relação ao tempo. Então, se eu quiser calcular a função da velocidade, eu vou ter que derivar essa função aqui, ó. Vou ter que derivar isso aqui. Então, como é que eu vou encontrar a velocidade? Eu vou derivar o 4 menos 12t mais 3t ao quadrado em relação ao tempo. Professor, posso substituir o 1 primeiro e depois derivar? Não, não pode. Você deriva a função e depois substitui. Você não pode primeiro substituir o 1 e depois derivar. Se você substituir 1, isso aqui vai te dar um número. Ele vai te dar menos 5. Aí você derivar vai dar 0, que vai ser um valor constante. Então, primeiro você deriva, aí depois você substitui. E aí é só a gente fazer a derivada aqui. Se quiser, a gente pode fazer por partes aqui, como a gente tinha feito antes. Por pedacinho por pedacinho. Derivada de 12t dt. Ah, tirou o menos para fora? Tirei o menos para fora, não tem problema, está só multiplicando. Mais a derivada de 3t ao quadrado a dt. Aí você usa as regrinhas lá que a gente fez. Ó, esse aqui é derivado de constante, vai para zero, né? Esse aqui tudo vai ficar menos 12. E esse aqui vai ficar 6t. Só utilizando as regrinhas que a gente fez. Ou seja, isso vai ficar menos 12 mais 6t. Ou seja, o que eu encontrei, a velocidade em função do tempo é 12 mais 6t. Essa é a função da velocidade em relação ao tempo, tá? Velocidade em função do tempo. O que isso aqui está me dizendo? Ó, me diz qual é o valor de t, que eu te digo qual é o valor de v. E aí ele me pergunta qual é a velocidade no t igual a 1. O que eu tenho que fazer? v de 1. O que é para fazer aqui? É só substituir. Onde tem t, você troca para 1. Então isso aqui deu 18 metros por segundo, não vai esquecer da unidade. Esqueceu a unidade, perde meio ponto. Já pode anotar aí. Esqueceu a unidade, perdeu meio ponto. Não pode esquecer. E aí ele... Opa, tem um menos aqui, né? Menos. Esqueci do menos. Então volta lá, tá errado aqui, ó. Então deu menos 6. Menos 6 metros por segundo. Ainda assim... Agora tá correto, tá correto? Tá certo. Menos 6, então, é a velocidade que ele tinha no instante de tempo t igual a 1. Menos 6 metros por segundo. Menos 6 metros por segundo. Não ao quadrado. Não. Menos 6 metros por segundo. E aí ele me pergunta na letra B, o movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo do x? Negativo, né? Porque tem o sinal de menos aqui. Então esse era só um treino para a gente encontrar a velocidade partindo da função da posição. Vão ter alguns exercícios desses para você fazer na lista. O que tem agora? Ver se tem mais algum exemplo. Não, assim tá bom. Vamos para o próximo assunto, então. Você percebe que na faculdade é assim, são vários assuntos e são vários assuntos por aula, né? Então não tem jeito, não. Tem que estudar em casa bastante. Se fosse presencial, eu costumo dizer que você tem que estudar aproximadamente 30 horas por prova em casa sozinho. Então, a cada prova, umas 30 horas de estudo seria suficiente. Agora, a distância, eu não sei exatamente como é que vai ser. Talvez mais, talvez menos. Mas 30 horas, assim, ó, 30 horas por mês é um bom valor. Último assunto de hoje, aceleração. Então, só voltando aqui, a aceleração, que é o último assunto de hoje. Lembra que a velocidade era a taxa com que a posição muda?
E a aceleração é a taxa com que a velocidade muda. Aceleração é a taxa com que a velocidade muda. Então, é sempre não é sinônimo, é sempre uma continuação do que a gente vai vendo, né? Tipo, velocidade é a variação da posição, aceleração é a variação da velocidade. Aí, de novo, a gente vai ter a aceleração média, aceleração média, que aí a gente vai fazer o símbolo A, colocar o Mzinho, e aí vai ser ΔV por ΔT. Essa é a aceleração média. Cuidado com a unidade, que no sistema internacional a gente vai ter metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração média. Vamos fazer alguns exemplos só para a gente brincar aqui. Ó. Um exemplo do dia a dia de vocês aqui. Se eu pegar um carro, uma Ferrari, por exemplo, a gente tem que ela vai de 0 a 100. Devia ter colocado um Tesla, né, gente? Vou atualizar isso aqui para o Tesla, que o Tesla é muito melhor do que isso. Mas ela vai de 0 a 100 km por hora em 3,7 segundos. E aí eu te pergunto, qual é a aceleração média? Então, o que eu preciso? Eu preciso da variação da velocidade e a variação de tempo. Vamos começar pela variação de tempo. Quanto tempo se passou? Facinho, né? 3,7 segundos. E qual é a variação da velocidade? 100 km por hora. Vamos converter isso para metros por segundo. É só dividir por 3,6. Isso aqui vai me dar aproximadamente, tá? Aproximadamente 28 metros por segundo. Então, se eu quiser calcular a aceleração média, vai ser o ΔV por ΔT, que vai ser igual a 28 dividido por 3,7. Dados reais aqui, tá? Eu não lembro qual. Acho que talvez seja a Ferrari F50, mas não tenho certeza. Porque eu jogava Need for Speed antigamente. E era só esse carro que eu conhecia. Então, isso aqui me deu ó, aproximadamente 7,6, aproximadamente. Estou cortando as vírgulas aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração média da Ferrari. Aí, só para você ter uma comparação, vamos pegar um outro carro aqui. Ó. Se eu não me engano, o Tesla, o carro da Tesla, não lembro qual deles, ele faz em 1.9, tá? É o carro elétrico aí, dá para chegar. Vamos pegar aqui, ó, um Celtinha, para fazer mais parte do dia a dia, só para a gente ter uma comparação. Se você pega um Celtinha 1.0, ele vai, carro 1.0, ele vai de 0 a 100 km por hora em 19,8 segundos. Vamos calcular então a aceleração média do Celtinha? Isso aqui é só para a gente comparar, tá? A diferença. Ele faz 3.7, Celtinha 1.0. Celtinha não, Corsa, né, gente? Isso é um Corsa. Eita. Falando Celta porque eu tenho um Celta. É um Corsa, é isso? Eu sou péssimo para carro, acho que é um Celta, um Corsa. Então, mas ele faz em 19,8 segundos. Quanto que deu isso aqui? Vamos só fazer a conta, né? Os 100 km por hora, a gente já sabe quanto que é. Aproximadamente 28 metros por segundo. Então, se eu quiser saber a aceleração média, tudo que eu tenho que fazer é pegar o 28 e dividir pelo tempo, 19,8. Então, quanto que vai dar isso aqui? 19,8. Se não for um Corsa, depois coloca nos comentários ali. Isso aqui dá aproximadamente 1,4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do carro aqui. Eu tirei minha carteira com 28 anos, gente, não entendo nada de carro.
Só sei que botão que acelera, que botão que freia. Mais nada. Ah, mas eu não gosto de carro 1.0, tenho um carro 1.4. Então também anotei aqui, ó, dados reais. O 1.4, ele vai de 0 a 100 em 11,6 segundos. Olha, deu uma melhora boa aqui, né? Qual que é a aceleração média nesse caso? É só a gente substituir, né? 28 dividido por 11,6. E aí faz a continha na calculadora. Isso aqui vai me dar 28 dividido por 11,6. Isso aqui deu aproximadamente 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui a aceleração aqui de vários carros para vocês entenderem alguma... Entenderem não, né? Só para ficar como exemplo aí do dia a dia, onde que a gente usa aceleração. Aceleração média aqui. É tudo tabelado isso aqui, você pode procurar em tabelas aí que você encontra esses valores. O que a gente pode fazer também além da aceleração média? Igual a gente fez para velocidade média e velocidade instantânea, a gente tem também a aceleração média e aceleração instantânea. A aceleração instantânea, a gente não vai colocar aquele mizinho. Aceleração instantânea. E aí a gente só coloca o A. E aí, se você quiser formalmente, depois eu vou escrever como é que faz, depois eu coloco em destaque a equação final. A aceleração vai ser, de novo, o limite de ΔV por ΔT, o limite onde ΔT está indo a zero, e isso aqui equivale a dizer que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração instantânea, a gente vai calcular ela fazendo a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ó, a derivada apareceu de novo. Derivada de polinômio vai ter que fazer, gente. Não adianta, não posso mentir para vocês aí, não tem muito o que fazer. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que o exercício dá para vocês, igual a gente fez antes, que a posição do carro, do móvel, do objeto que seja, ela é dada por 4 menos 12t mais 3 t ao quadrado. E ele me pergunta qual é a aceleração em t igual a 2. Então, ele me deu a função da posição e ele quer saber a aceleração em t igual a 2. Ah, mas eu não sei calcular a aceleração partindo da posição, só sei calcular partindo da velocidade. Mas vamos lembrar aqui, ó, que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, o que eu faço? Eu derivo a posição para achar a velocidade, e aí depois eu derivo a velocidade para achar a aceleração. Então, eu vou ter que fazer duas derivadas aí. Lembra que você só substitui o número depois que derivou as duas vezes. Não pode substituir o número antes, a não ser que você queira saber a posição. Se quiser saber a posição, tudo bem. Mas vamos primeiro achar a velocidade aqui. Na verdade, a gente já achou a velocidade, né? É só olhar o que a gente fez antes, vai dar 12 mais 6t. Foi aquela que eu errei a primeira vez. E aí, se eu quiser achar a aceleração, é só eu derivar a velocidade em relação ao tempo. Então, eu vou derivar o menos 12 mais 6t. E aí, quanto que deu isso? A derivada da constante vai para zero. Derivada de 6t é 6 metros por segundo ao quadrado. E aí, ele pergunta para a gente aqui, ó, o que a gente encontrou? Que a aceleração em função do tempo é 6 metros por segundo ao quadrado. E aí, ele perguntou qual é a aceleração em t igual a 2. Ah, mas não tem t aqui. Não tem problema, vamos substituir. Aceleração de 2, quanto que é? Onde tem t aqui, eu vou substituir. Pronto, substituir. Não tem onde substituir, não tem problema. Então, só mantém, né? Então, se não tem o t, até facilitou a vida para você. Quer dizer que esse valor aqui é constante. Ó. Não importa qual é o valor de t, o valor da aceleração é o mesmo. Mas a regra permanece a mesma. Onde tem t, substitui. Não tem t, não tem onde substituir. Simples assim. Achamos a aceleração. Cuidado com o que tem no seu dia a dia e que aqui muda um pouco. A aceleração pode ser negativa ou positiva. Aceleração
Pode ser positiva ou negativa. Pode ser positiva ou negativa. Ou negativa. Pode ser, por exemplo, ó, ela pode ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração não quer dizer que está aumentando a velocidade. A aceleração quer dizer que está diminuindo, nem que está aumentando, nem que está diminuindo. Está dizendo que está mudando a velocidade. Então, quando aparecer aceleração, não quer dizer que a velocidade está aumentando, ela pode estar diminuindo. Na física é assim que a gente fala. Aceleração é mudança de velocidade. Não estou dizendo se é para cima ou para baixo. E desaceleração? Desaceleração aí é diminuir a velocidade mesmo, mas a gente não usa muito desaceleração não. Mas lembra, aceleração vale tanto positivo quanto negativo. Aceleração negativa é a desaceleração que a gente conhece no dia a dia. Então cuidado aí, tá? Só mudar a chavinha na cabeça aqui para lembrar que a aceleração pode ser tanto positiva quanto negativa. E aí, só para fixação, vamos fazer uns 2 exercícios aqui, bem tranquilinhos, só para a gente se divertir um pouquinho aqui. O primeiro deles é o 19, ainda do capítulo 2. Ele fala assim para a gente: em um determinado instante, uma partícula tinha uma velocidade de 18 metros por segundo no sentido positivo do x. 2,4 segundos depois, essa velocidade era 30 metros por segundo no sentido oposto. Qual foi a aceleração média da partícula durante esse intervalo de 2,4 segundos? Só um aviso aí primeiro, gente. Lá no canal do Dog Física, eu coloquei alguns exercícios resolvidos do Hardy, tá? Tá chegando perto de 400 já. Então, se você quiser ver mais exemplos resolvidos, tem lá. Acho que do capítulo 2 deve ter uns 30 atualmente. Que eu resolvi igual estou resolvendo aqui. Aí, se quiser ver mais exemplos, não ficou claro alguma coisa, além de assistir a aula, você pode assistir outros exercícios resolvidos. Eu vou colocando mais conforme eu tiver tempo. Vou gravando alguns outros exercícios aí. Eu descobri essas semanas aí que já é o canal do YouTube brasileiro com o maior número de exercícios resolvidos do Hardy, olha só. Mas tá lá, se quiser tá lá, de graça. Então beleza, voltando aqui no 19. A velocidade da partícula tinha uma velocidade de 18 metros por segundo no sentido positivo de x. Então vamos chamar essa velocidade de velocidade inicial, né? Porque foi a velocidade que ele começou, 18 metros por segundo. E aí, 2,4 segundos depois, ou seja, o tempo que se passou, que é o ΔT, 2,4 segundos, a velocidade era de 30 metros por segundo no sentido oposto. Então, essa velocidade final é igual a 30, só que é menos 30. Por que menos 30? Porque ele me falou que é no sentido oposto. E aí ele me pergunta qual foi a aceleração média neste intervalo. Como é que eu faço a aceleração média? A aceleração média é ΔV por ΔT. Se você quiser escrever mais detalhes, você poderia colocar assim, ó, V final menos V inicial dividido por T final menos T inicial. Mas esse aqui eu já tenho, né? O T final menos o T inicial eu já tenho, que é o ΔT. E eu tenho o V final, que é menos 30, e eu tenho o V inicial, que é 18. Então é só substituir aqui. Vai ficar assim, ó, menos 30 menos 30 menos 18, tudo isso dividido por 2,4. Só terminando a continha, menos 30 menos 18, menos 48, dividido por 2,4. Isso aqui me deu menos 20 metros por segundo ao quadrado. É isso, depois confere as contas aí que eu... É isso aí, né? Tem que ser. Menos 20 metros por segundo ao quadrado, essa é a aceleração média da partícula nesse intervalo. Deixa eu ver se faz sentido, faz. Então essa, 19 era isso, tá? Simples assim, só para brincar. Próximo e último, que é o 18. O 18, ele fala assim, ó, pra gente, ó. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x
é igual a 12t quadrado menos 2t ao cubo, em que x está em metros e t em segundos. Letra A, determine a posição. Letra B, a velocidade. Letra C, a aceleração da partícula em t igual a 3. Então, para a letra A, o que a gente quer saber? A gente quer saber o x de 3. Como é que eu faço isso? Onde tem t, eu substituo por 3. T ao cubo. Opa, não esqueci de substituir. 2 vezes 3 ao cubo. Aí é só você fazer a conta, que deu 12 vezes 9, menos 2 vezes 27. Quanto que deu isso? Vamos ver. Se eu errar alguma conta, vocês me avisem aí, tá, gente? Isso aqui, segundo minhas contas, se não está errado, deu 54 metros. Então, essa é a posição no instante de tempo t igual a 3. Aí, na letra B, ele pede para a gente a velocidade. Como é que eu faço para achar a velocidade? Derivo a posição em relação ao tempo. Então, eu vou ter que derivar esse 12t ao quadrado menos 2t ao cubo em relação ao tempo. Vamos derivar aqui, ó. Cai 12, cai o 2 multiplicando, t 2 menos 1. Cai o 3 multiplicando, 3 menos 1. Quanto que deu isso? Deu 24t menos 6t ao quadrado. Essa é a função, aqui que eu encontrei. Encontrei que v de t é igual a 24t menos 6t ao quadrado. Não é isso que eu quero, né? Essa aqui é a função. É importante encontrar, mas nessa não é a resposta final. Eu quero saber o v de 3. Então, vou substituir 24 vezes 3 menos 6 vezes 3 ao quadrado. Vai me dar 72 menos 54. Opa. Menos 54, e aí isso aqui vai me dar 18, é isso? 18 metros por segundo. Se eu errar a conta, vocês me avisem aí. Então, 18 metros por segundo é essa a resposta da letra B. Na letra C, ele quer saber a aceleração. Como é que a gente faz para achar a aceleração? Deriva a velocidade em relação ao tempo. E olha só, eu já encontrei a função da velocidade, que é essa daqui. Então, eu vou ter que derivar essa função que eu circulei de verde. Então, eu vou ter que derivar 24t menos 6t ao quadrado em relação a t. Esse primeiro termo aqui vai dar 24, né? Porque cai 1 aqui, fica t elevado a 0. Aí o segundo cai o 2 multiplicando. Então vai ficar 24 menos 12t. E aí ele quer saber, vou anotar primeiro aqui, né? A aceleração em função do tempo é 24 menos 12t. Só substituir. 24 menos 12 vezes 3 igual a menos 12 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração, se eu não errei nenhuma conta. Então está feita a letra A, a letra B e a letra C, que eram as mais importantes para o de hoje. Na letra D, ele pergunta o seguinte para a gente aqui, ó. Qual é a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula e em que instante de tempo ela é alcançada? A D e a E a gente vai fazer juntos. E isso aqui você precisa de um pouco de cálculo para entender exatamente o que está acontecendo, mas eu vou tentar resumir aqui, ó. Vamos pensar, uma partícula. O que acontece aqui, ó? Vou imaginar uma bolinha subindo, tá? Uma bolinha subindo. Você joga ela para cima, ela faz assim, ó. Aqui. E aí eu pergunto para vocês qual é a coordenada positiva máxima da partícula. Se eu joguei a bolinha para cima, qual é a coordenada máxima? É esse ponto aqui, ó. Tá? Essa aqui é a coordenada máxima. Eu quero saber que x que é esse. Mas o que acontece nessa posição máxima aqui? Ó? Isso aqui que você tem que sacar. Nessa posição máxima, ela está subindo, depois começa a descer. Então, nesse instante de tempo, a velocidade é zero, ela troca de sinal. Ó, aqui a velocidade estava para cima e aqui a velocidade está para baixo. Então, nessa posição máxima, a velocidade é zero.
Se você fez cálculo 1, provavelmente a professora falou assim, para achar o valor máximo da função, deriva igual a zero. Que é o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente sabe que a posição máxima, ou mínima, tá? Depende da função. Posição máxima aqui, ela é quando a velocidade for zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa velocidade aqui é igual a zero. Vou encontrar qual que é o t. E aí eu jogo esse t aqui no x de t e encontro a posição. Então, eu vou dizer que a velocidade é zero, porque eu sei que aqui, quando a posição máxima é quando a velocidade for zero. Aí eu descubro em que instante de tempo isso acontece, e com esse instante de tempo eu calculo a posição. Talvez ficou meio confuso aqui, mas depois em casa analisa com calma que você vai entender o que foi que aconteceu. Tem bastante raciocínio aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a velocidade é zero. Então, v de t, que é igual a 24t menos 6t ao quadrado, eu quero que isso seja zero. Qual é o valor de t? 24t menos 6t ao quadrado igual a zero. Então, eu vou resolver isso aqui meio que de cabeça, mas já vou dando a dica aqui. Ó. Tem duas soluções, a função do segundo grau. Uma das soluções é t igual a zero. Como que eu sei isso? Ó, substituindo 0, 0, dá certo. Essa é uma das soluções. Aí a segunda, como eu já excluí o zero, como eu já sei a solução zero, eu vou pegar a solução que não é zero. Então, eu posso dividir tudo por t. Ó, vou isolar, vou fazer assim, 24t igual a 6t ao quadrado. Só passei esse para o outro lado. Vou cortar o t1 desse lado e aqui em cima. Então, ficou assim, ó, 24 igual a 6t. Ou seja, t é igual a 24 dividido por 6, que é igual a 4 segundos. O que eu encontrei? Que a posição é máxima ou mínima em t igual a 0 e t igual a 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x aqui, vou substituir esses valores de tempo e vou ver qual é a posição. Então, eu vou fazer x de 0, que vai ser igual, estou jogando nessa equação aqui. Vai ficar 12 vezes 0 ao cubo, menos 2 vezes 0 ao quadrado aqui, né? Menos 2 vezes 0 ao cubo, isso que dá 0. Então, em t igual a 0, a posição é 0. E em t igual a 4, isso aqui vai me dar 12 vezes t, vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 ao cubo. Aí é só você fazer essa continha. Ela vai me dar igual a 12 vezes 16 menos 2 vezes 16 vezes 4. Isso aqui me deu 64, se eu não errei a conta, 64 metros. Então, essa é a posição mínima e essa é a posição máxima. É isso? Essas são as duas da equação. Não faz muito sentido se é a posição mínima e máxima. Mas está aí. Derivei igual a zero, e aí encontrei as duas raízes, e aí eu encontro aqui que a posição máxima é 64 metros. Na verdade, não é... a posição mínima ela é menos infinita, que são as duas inflexões. Se eu desenhasse o gráfico, eu acho que ficaria algo mais ou menos assim. Algo tipo assim. E aí a gente encontrou esse ponto aqui, que o mínimo dela é infinito. Né? São os pontos de inflexões que eu encontrei. Ela não tem limite mínimo. Mas enfim, resposta aqui da letra D é 64. Em que instante de tempo isso acontece? 4 segundos. Então está respondido ao mesmo tempo a letra D e a letra E. Aí para a letra F e a letra G, você faz a mesma coisa, só que agora com a aceleração. Mas aí já foge um pouco do escopo da nossa aula, isso é melhor você fazer em casa. Então é isso. Para a aula de hoje, acho que já fiz bastante coisa. Já fiz bastante exemplos. E aí a gente continua na semana que vem.